Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E acredito que esse trecho foi escrito em uma época, em um contexto em que se atribuía à mente o coração à mente, né? E, e hoje a gente sabe como a mente pode influenciar em todos os âmbitos da vida. E para iniciar, eu quero trazer um esquemazinho que eu utilizo na terapia, só para a gente dar continuidade e iniciar aquilo que eu trouxe. Hoje a gente sabe, segundo a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, deixa eu colocar aqui, que a gente chama de TCC, a gente acredita que a nossa cognição, o nosso modo de entender a vida, de se comportar, está muito relacionada ao nosso pensamento e à nossa emoção. E que gera o comportamento e vice-versa. Nós acreditamos que a emoção influencia naquilo que eu penso e aquilo que eu penso pode influenciar na minha emoção e na forma como eu me comporto, como eu ajo perante a vida. A gente acredita também, aí eu trouxe outro esquema aqui, que como as minhas emoções, o que eu penso e como eu me comporto está relacionada a estímulos externos e estímulos internos. O que isso quer dizer? Que o modo como eu me comporto e o modo como eu ajo perante a vida se refere não ao que acontece no mundo ou o que acontece na vida em geral, mas como eu interpreto a situação. Por exemplo, hoje estamos vivendo, né, uma pandemia, né, em que o mundo inteiro está envolvido, o mundo inteiro está atento a tudo que acontece e está envolvido, mas isso não quer dizer que eu sinta medo pelo que acontece, pelo que está acontecendo. Mas eu sinto medo ou uma outra emoção, tristeza ou alguma outra coisa, pelo que eu penso que pode acontecer. Então, no início da quarentena, por exemplo, a gente sentiu que muitas pessoas estavam com muito mais medo, muito mais temerosos, muito mais envolvidos, porque não sabia exatamente o que podia acontecer, né? E aí, talvez por acreditar que isso ainda não chegou na minha família, então eu posso relaxar. O pastor está entendendo? Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo me acompanhando? Uhum. Eu tô entendendo. É que eu fico um pouco tímido, eu gosto de interagir, né? E aí eu fico assim falando e aí eu não tô vendo as caras das pessoas. Porque eu não sei o senhor, pastor, mas a gente tá na igreja e fica olhando as caras do povo, né? Pra ver se tá aceitando, se não tá aceitando. E... Oi, Isabelle. E aqui, quando a gente tá em sala de aula, algum outro lugar, a gente vê os rostos, né? E aqui a gente fica assim sem saber, né? Tá compreendendo, não tá, né? Mas vamos lá. E aí, pastor, por favor, sinalize também, viu? Qualquer coisa, se pedir, quiser que eu repita, também pode repetir. Que ótimo, Tudo bem. que ótimo. E aí, esse momento eu queria trazer muito sobre a emoção. Aí eu trouxe a carinha aqui, que eu utilizo na terapia, sobre o medo, né? O medo é uma emoção básica e uma emoção inata. É uma emoção que até os bichos sentem, os bebês sentem, todo mundo sente. É uma emoção básica. E às vezes, nas igrejas, né, pastor e irmãos, às vezes a gente acredita que o medo não provém de Deus, o medo não combina com o crente,
não combina com aquela pessoa que tem fé. E a gente vê várias passagens na Bíblia de irmãos nossos e até o próprio Jesus que sentiu medo, né? Sentiu tristeza, e outras coisas mais, outras emoções. Alegria é uma coisa inata, né? Se a gente acredita, a gente sabe que foi o Senhor que nos criou, a gente acredita que foi Deus quem criou a humanidade, Deus também colocou essas emoções. E hoje eu trago medo porque o medo não é uma emoção ruim, né? Nenhuma emoção é ruim. Até a própria raiva é uma emoção básica e que tem a sua necessidade, tem o seu fundamento, né? Existe o medo, por exemplo, serve para a gente se proteger. Outro dia eu tenho 2 tartaruguinhas aqui em casa e a gente acha engraçado quando a gente coloca no lugar alto e ela não cai. Ela não ultrapassa o limite dela, né? Ela sente aquele medo inato. Ninguém ensinou, né? Ela sente aquele medo de altura que ela fica no lugar dela, né? O medo serve para isso. O medo serve para a gente se proteger, né? Não há nenhum pecado nisso e não há nada de errado nisso, né? O que a gente traz para a terapia e que a gente acredita ser ruim é quando o medo ele ultrapassa os limites do nosso corpo e os limites da nossa alma. É quando com medo vem a ansiedade, né? A ansiedade exacerbada, porque a ansiedade também não é uma coisa ruim, né? Ansiedade é quando você tenta enxergar um pouco do futuro para você se proteger também, né? Quando eu estava me preparando para a live, por exemplo, eu estava tentando imaginar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? E se eu fizer isso, vai dar errado, e se eu não fizer, né? A gente se prepara. Então, a ansiedade também não é por si só ruim. Ruim é quando eu faço mau uso dela e deixo isso tomar conta de mim. E trazendo para os dias atuais agora, e pegando um pouquinho da preocupação do Senhor, temeroso, né, com a quarentena, o que essa quarentena pode produzir nas pessoas, nos irmãos da congregação, se é um afastamento também de vínculos, um afastamento afetivo, um afastamento da própria congregação, do próprio Deus, né, talvez um afastamento da sua fé, né, e é uma preocupação digna, né, porque a preocupação também é outra emoção mais elaborada que tenta prever aquilo que vai acontecer para que hoje eu possa fazer coisas assertivas. Por exemplo, o Senhor se preocupou no que vai acontecer com sua congregação. Então, o Senhor agiu. O que é que eu posso fazer para melhorar isso? O que é que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos? Vou fazer uma live, vou trazer uma psicóloga, vou trazer um advogado, vou trazer outros pastores, vou trazer outras pessoas, né? Quem sabe eu vou ligar, vou perguntar como é que o irmão tá, né? Vou preparar outras coisas, né? A preocupação também é boa, o medo também é bom, né? A ansiedade também é boa quando eu faço bom uso dela. Quando eu sinto medo de perder meus familiares ou quando eu sinto medo de perder a minha própria vida, isso é bom quando eu não ultrapasso os limites e consigo me proteger. Consigo considerar aquilo que as pessoas do conhecimento podem me dizer, podem trazer para mim. Né? É para fazer isso, é para fazer aquilo, então eu vou fazer. Porque eu sinto um medo adequado. Mas aí a gente também deve compreender quando esse medo ultrapassa os limites, assim como eu falei. Amém? Tudo bem até aí? Amém. Amém. Tá, pronto. Aí agora, essa foi eu tentei trazer uma introdução das emoções e trazer também alguns prejuízos
das emoções, quando elas estão num nível exacerbado, para a nossa sociedade e para as nossas comunidades, familiares e tudo mais. Hoje a gente está vivendo num período bem diferente de tudo aquilo que a gente viveu antes, né? E uma peculiaridade é que, pelo menos, aconselha-se que as pessoas fiquem em casa em tempo integral, dia e noite, né, com seus familiares, com aquelas pessoas, com os filhos, com os pais, né, com as pessoas da própria casa. E com essa peculiaridade, vem outros contextos também, vem outras preocupações, né? Os pais não estavam acostumados a ficar tanto tempo com a esposa, e vice-versa, com os filhos. E além do estresse que isso pode gerar, ainda está associado com outras coisas que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, o medo desse vírus, né, que pode levar à morte, né? E além de outras coisas, como o senhor falou, um conflito político também, né? Que, querendo ou não, pode diminuir ou aumentar esse medo que eu sinto perante a situação, né? Além de outras coisas que estão acontecendo. Porque não é porque no jornal só passa coronavírus que o mundo só está vivendo isso e que a minha família está vivendo só isso. Existem outras coisas, existem outros conflitos internos que eu só estou me dando conta agora, porque agora que eu estou parando para rever isso, né? E aí, com isso, eu queria focar em algumas peculiaridades disso. Só recapitulando, né, para eu mesma me entender, né, e me situar, é que até agora a gente falou das emoções, né? Eu trouxe como base principal a emoção medo, que está relacionada à ansiedade, está relacionada também à preocupação. Falei que tanto essa emoção como outras emoções são benéficas até certo ponto e são importantes, né? Não sei se eu usei essa palavra, mas as emoções são importantes, todas elas, né? Desde que eu entenda e que eu reconheça. Tá. E aí eu entendendo sobre o contexto da emoção medo, preocupação e ansiedade, eu posso também tentar pensar quais são os desdobramentos dessas emoções na minha vida familiar. O que isso pode me gerar, né? O que pode gerar a mim como filha, pai, como irmão, em que eu posso influenciar ou ser influenciado nesse contexto. Tá? Tá entendido? Pastor, se quiser comentar alguma coisa, perguntar, tá tranquilo? Pronto. Tranquilo. Diante disso, quais são os desdobramentos? Quando? Aí eu trago de volta ao meu esquema. Quando eu estou com uma emoção ou outra muito exacerbada, aflorada, muito presente, eu vou influenciar no meu pensamento e vou influenciar no meu comportamento, que vai influenciar na minha emoção. Quando a minha emoção está muito aflorada, eu vou modificar ou influenciar aquilo que eu penso. Então, digamos que hoje eu acordei com um sentimento pesaroso, né? Estou sentindo que meu corpo está tenso, né?
Às vezes a gente sente também na musculatura, estou tensa, né? E aí ligo o jornal e vejo uma notícia que não é tão boa. E a questão não é o que está passando no jornal, mas é como eu interpreto aquilo que está passando. E se eu estou com minha emoção desregularizada ou exacerbada, vai me influenciar na minha interpretação e vai influenciar no meu comportamento. E aí eu esqueci também de falar, eu falei sobre as questões políticas, outras questões, e também tem a questão financeira, né? Que tem muita família que, apesar do auxílio, né, emergencial, está passando por necessidade ou, no mínimo, mudou o seu ritmo de vida financeiro, né? E aí a gente tenta se colocar na pele, né, no lugar de um pai que recebia tanto, né? E aí perdeu algum benefício ou não está tão bem, né, economicamente. Como é que esse pai vai interpretar as situações do cotidiano? Como é que esse pai, cheio de preocupações, ansiedades e outras coisas na mente, como é que ele vai se comportar diante disso? Como é que ele vai se comportar diante dos filhos, da esposa e tudo mais, né? Assim, uma criança, né? Que a gente gosta muito às vezes, talvez, menosprezar aquilo que as crianças sentem. Mas também não está sendo fácil, né? Quando eu tinha uma rotina de escola, de trabalho, de sair, de fazer qualquer coisa, né? E agora eu estou em casa e mais que isso, eu estou na casa com meu pai estressado, com minha mãe estressada, com a casa cheia e com outras questões, né, muito peculiares de cada família, né? Aqui eu tento trazer um exemplo de uma família típica, né, de uma família regular, né, de uma família orientada, né? E existem outras famílias, né, que estão sentindo outras coisas. Então, o que eu trago aqui é algumas formas de eu tentar reavaliar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, para eu conseguir me comportar de forma mais assertiva. Tem um autor, Ranger, ele traz que a assertividade... Ai, será que eu perdi? Bom, eu marquei, mas acho que acabei desmarcando. Mas aí, a assertividade é quando você, diante de uma situação, tenta agir da forma não mais provável, não mais intuitiva, mas da forma mais integral, né? Então, para eu falar sobre assertividade, deixa eu trazer um exemplo. Gente, cadê? Aqui, achei. E ele coloca aqui, resumidamente, ele coloca: assertividade ou afirmação pessoal é a expressão direta, honesta e adequada de sentimentos acompanhada de comportamentos correspondentes. Então, ele traz que a assertividade é você unir aquilo que você sente com aquilo que é mais adequado e de forma honesta, né? Então, quando eu falo de um pai, de uma mãe que está estressada em casa, não quer dizer para ela se desestressar com um piscar de olhos e ser a pessoa mais amorosa do mundo para os filhos e esquecer aquilo que ela sente. Mas é entender que o que ela está sentindo qual é a palavra? É legítimo. A ansiedade que as pessoas estão vivendo nas suas casas não vem do nada, né? Não é uma coisa assim, não é sem fundamento, tem fundamento, é legítimo.
Mas não quer dizer que por isso eu vou usar como desculpa para tratar a pessoa que eu amo de forma grosseira, ou sem respeito, ou desrespeitosa, né? Tranquilo? Tranquilo? É, e assim por diante, quando eu falo que a mãe, né, ou o pai está pesaroso, está preocupado, não estou dizendo para esquecer aquilo que está sentindo, o que está pensando e viver a vida de boa, até porque isso seria irresponsabilidade, né? Seria jogar as coisas para o ar e não é assim, né? Mas é tentar entender aquilo que está sentindo e ver até que ponto eu posso fazer isso, né? Em que a preocupação está me ajudando nesse momento, né? Eu falei no início que as emoções têm seu fundamento, a, a, o medo, a preocupação, a ansiedade tem sentido, faz sentido e são emoções boas até certo ponto, né? Então, quando eu me preocupo com meu filho, é porque eu vou tentar proteger ao máximo, mas quando eu me preocupo demais, além de eu proteger, na verdade, já estarei desprotegendo, né? Quando eu cerco ele demais, eu desprotejo no futuro e outras coisas, né? Quando um pai ou uma mãe de família estão preocupados, quando o pai e uma mãe de família estão preocupados, há um sentido, né? Há um propósito naquilo. Mas até que ponto eu posso sentir isso? É parar e dizer: isso aqui vai servir para quê? Eu estarei preocupado com o dia de amanhã. Tá, isso está me ajudando em quê? Isso vai me dar um trabalho novo? Isso vai cair dinheiro do céu? Tá, vai me ajudar? Eu ficar preocupado com tal situação vai me ajudar? Se não for ajudar, então tenta desfocar. Ou então tenta colocar no papel aquilo que está te preocupando e resolver aquilo, né? Então, deixa eu trazer algum exemplo de um pai, por exemplo, que colocou o dinheiro que ele ganharia, né, nos cartões ou em alguma atividade e aí ficou endividado. Ele não sabia que ia perder o emprego, por exemplo, né? Então, ele ficar preocupado, remoendo aquilo, vai ajudar em quê? Calma, né? Deixa eu colocar no papel, o que é que eu posso fazer? Eu posso ligar para o banco, eu posso ligar para um colega para dizer se ele pode esperar um tempo. Eu posso fazer um acordo com o banco. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer, né? Em que eu posso me virar aqui para eu resolver isso. Eu não tenho dinheiro agora, não tenho um emprego agora para resolver. O que é que eu posso fazer nesse momento? E eu vou fazer, né? Depois de feito, ou depois de solucionado o problema, né? A solução é tentar relaxar e tentar entender que tudo não... Isso não quer dizer, pastor, que a pessoa está sendo negligente, né? Porque ele procurou os meios viáveis, né? Seria um negligente, um irresponsável quando, perde o emprego, vou fazer o quê? Né? E aí vai deixar rolar, né? E aí isso aí seria irresponsabilidade. Mas quando eu pego um problema e tento resolver ao máximo que eu posso, beleza, né? Pronto, a preocupação serve para isso, para resolver. Toda emoção que nos acomete serve para alguma coisa. Se eu sinto medo, eu vou me proteger. Vou proteger a minha família, né? Naquilo que eu posso.